E aí aconteceu, enfim, do falecimento do meu primo, que foi um acontecimento muito difícil pra mim. Era meu melhor amigo, ele tinha 23 anos e ele faleceu de câncer, né? Então ele descobriu o câncer com 13 anos, né? E ele foi, ao longo da vida dele, lutando contra o câncer, porque ele sempre ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Mas ele vivia a vida, assim. Eu posso falar que parece que é uma coisa que... ele viveu sofrendo. Ele viveu muito intensamente. Não pode ser que ele tenha vivido sofrimento, sim. Mas ele viveu muito intensamente tudo. Tudo, 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 tudo. Ele era um cara, assim, qualquer um que você pode perguntar, assim, era um cara que se quer do teu lado. Então acho que depois do falecimento dele, que o câncer evoluiu até um certo ponto que não tinha muito mais o que fazer, então aquilo me quebrou. Aquilo literalmente me quebrou e me jogou no chão. Você já sabia que aquilo ia acontecer ou aquilo foi meio que ou você não queria nem pensar nisso, né? É difícil porque, assim, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive, né? Como ele era um cara muito forte e muito foda, assim, pra falar a verdade, tá? Ele ia pra cirurgias, ou ele tinha as pioras e voltava. Ele fazia uma quimioterapia, que era super complicada, e voltava. Ele era um cara, assim, que sempre tava voltando pra lutar, pra lutar, pra lutar, pra lutar. Então, eu sempre tive essa sensação de que as coisas apertavam, mas ele ia voltar. Ele apertava, ia voltar. Só que chegou um certo ponto que apertou, ele teve uma piora muito grave, e aí a gente ficou assim, né, sem saber. E contra tudo, como ele gostava de fazer, contra a expectativa geral, ele falou, não, voltei. E voltou, enfim. Aí deu mais um ano, mais ou menos, que ele tinha voltado desse período. E aí realmente tinha piorado. Aí piorou mesmo e não tinha muito o que fazer. Então, assim, e aí eu falo que esse último ano com ele foi, assim, lição atrás de lição. Porque... Pra você, Cid. Pra mim, tá? E acho que pra todo mundo que conviveu com ele durante esse um ano, foi uma coisa, assim, de muito aprendizado. E aí a gente vai voltar a falar da simplicidade. E ele me ensinou muito da simplicidade. A gente viveu a simplicidade juntos, né? Então, de você ter um almoço ali, eu e ele, né? Almoçar, uma coisa que a gente gosta, e depois ficar no pôr do sol, sabe? Tomando um solzinho ali. E isso, parecia que o dia parava, assim, pra isso, sabe? E aí que eu comecei a ter contato com algumas coisas que, peraí, talvez as coisas que mais valem, ou que mais têm valor, estão na simplicidade, estão no simples. Porque é essas memórias que eu tenho. Obviamente tenho outras memórias, mas essas memórias são as mais inexplicáveis. E Tava total presente ali, né? total presente. Porque eu estava dedicado para uma pessoa que eu amava muito. Ainda amo muito, né? Então acho que eu comecei a refletir sobre alguns desses fatores ali naquele momento. E aí quando aconteceu, e aconteceu o desencarne dele, aí, enfim, independente da espiritualidade que você tem, da compreensão sobre morte e vida que você tem, cara, aquilo te quebra. Vocês discutiam essa ideia, vocês dois, ou não? Não, Ou isso era algo que era um tabu, podemos dizer assim? Não, a gente não conversava sobre morte, né? Até eu fico pensando hoje, por que a gente não conversou sobre isso? Eu acho que talvez a gente não seja ensinado a conversar sobre morte, que é uma coisa que a gente discutiu agora no curso de psicologia. A gente não é ensinado a falar sobre morte, a gente fala sobre vida, porque morte é complicado, morte é um tabu. Total. Então, assim, independente de religião, morte é um tabu. E a gente não falava sobre morte. A gente falava sobre as dificuldades da vida. Ele falava sobre os procedimentos, que às vezes era foda. E ele falava rindo, em alguns momentos. E eu falava, cara, como que você tá rindo? E ele fala, porque você não ri, né? O que eu vou fazer, né? Então acho que, enfim, e aí aconteceu, né? O falecimento dele foi não lembro o dia que foi da semana, eu sei que foi de manhãzinha, assim, que algumas semanas anteriores, a hora que ele foi mandado pra casa, assim, eu falei, fudeu. Aí eu fui visitar ele uma última vez, mas ele tava bem ruim. E depois disso, depois de alguns dias, ele veio a falecer. Então, assim, o mundo desabou. Desabou, velho.
E aí, enfim, teve todos os procedimentos, né? Aquelas coisas, velório, cremação. Eu não tinha vivenciado isso, porque meus pais sempre me pouparam disso. Deixavam de lado, né? Aí hoje eu posso falar que talvez fosse melhor me deixar entrar em contato com essas coisas, porque faz parte, né? Mas foi assim... É engraçado que a ideia em si da morte já é como se fosse uma coisa ruim, assim, né? Não tô falando, entrando no papel, assim, se é que é legal alguém morrer, tá, Fig? Mas, assim, a ideia só da morte é algo que, assim, como se fosse ruim conversar sobre isso, né? Sendo que a gente, nesse mundo terreno, todas as coisas têm o seu ciclo, né? Se a gente for ver o verão, a primavera, o outono, o inverno, sabe? As coisas morrem, né? Isso não seria diferente para o ser humano, né? Sim. Eu acho que existe alguns tabus com relação à morte e discutir a morte, né? Então, talvez pudesse... É um assunto muito difícil. Total. É muito Aqui difícil. no Ocidente, Por especialmente. mais que eu tenha estudado espiritualidade, tenha estudado as religiões, morte pra mim é um tema muito difícil ainda. Não é muito difícil. Eu tive a matéria sobre luto, cara, tive gatilho durante as aulas. Então, assim, não é fácil, mas é um tema que precisa ser conversado. Porque é difícil ou não difícil, bom ou ruim, ele é verdade. Total. Ele é um fato. Nós vamos desencarnar. E é um momento difícil. E aí você pode buscar o que você quiser, mas a morte precisa ser discutida. Eu comecei a conseguir discutir melhor a morte, enfim, depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos estudos religiosos. Ainda, mas assim, sem aquele conforto de, não, tudo bem, então eu vou reencarnar, tá tudo bem. Não, não é bem assim. Continua sendo muito difícil, né? Então acho que depois do falecimento do Fê, a morte se tornou um negócio real, palpável. Porque, enfim, você vai lá no velório, você vai na cremação, é um negócio real. É dor, é muita dor. Mas aí que é um pouco que eu falei com você ontem. É um fenômeno meio esquisito. Porque no momento que eu tava mais triste, mais quebrado no chão, apareceram pessoas de tudo quanto é lugar pra me amparar. Pessoas que eu não falava há anos. Elas não hesitaram um minuto pra estar lá do meu lado. E eu falo, putz, mas no momento de maior dor e maior sofrimento da minha vida, uma grande bomba de amor explodiu. E aí pessoas apareceram e estavam lá por mim, e estavam junto com todos os familiares, não só comigo, mas também tiveram contato com o Fê, porque o Fê era uma pessoa maravilhosa. E aí, putz, tinha um monte de gente lá. Então acho que a morte foi um momento muito difícil, mas um momento de reflexão também. E aí depois disso que algumas coisas começaram a mudar, né, em termos de... Porque a fundação sobre o que eu era deu uma esfacelada. Antes desse acontecimento, você tinha alguma conexão? Quando eu digo conexão, eu digo nesse mundo espiritual, assim, de entender o seu papel nesse planeta? Não muito, cara. Eu tive contato com... Ali foi o que... eu tive contato com terreiros de Umbanda. Era um assunto Antes. Antes, que me interessava. Minha irmã, ela participava de um terreiro. Então eu cheguei aí algumas vezes tal, e sempre me fez muito bem. Então era um assunto que me interessava já. Quando eu comecei a ir pra Umbanda, algumas coisas começaram a clicar. Começaram a fazer sentido pra mim. E aí me fazia bem, tá lá no terreiro. Mas ainda era uma coisa muito assim, faz bem. É uma coisa que tá legal, um tema que eu gosto. Mas nada profundo como hoje eu tento levar. Legal. Interessante, Fig. E aí, depois disso, assim, o que começou a rolar, assim? O que o Fig começou, assim? Tava ali o Fig na bad, tipo, perdeu o melhor amigo. O que passou, assim, na sua cabeça, assim, pra se conectar nesse mundo menos palpável? Eu acho que depois de um choque desse, a dor é tão intensa, é tão forte, que você
às vezes não pensa em nada. Você começa a sentir. E eu tinha muitas dúvidas sobre tudo. Tipo, qual que é o sentido, né, de tudo? Por quê, né? Por quê? Por que que aconteceu isso com uma pessoa tão maravilhosa? Que é um pouco daquela que a gente conversou, né? Por que que acontecem coisas ruins para pessoas maravilhosas? Né? E, enfim, eu já tinha um pouco de contato com o espiritismo. E eu falei, por que não? Vou começar a estudar, talvez me faça bem. E eu acho que isso não é um problema. Eu escuto algumas pessoas falando que, porque as pessoas procuram na religião um apoio, um conforto para as angústias. Qual que é o problema? Isso que eu ia falar, né? E qual que é o problema? Entendeu? As pessoas podem procurar, sim, o refúgio na espiritualidade. Porque o ser humano, ele vive angustiado. E não é uma fraqueza eu procurar o alívio da minha angústia em algo que me faz bem.